que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, que foi algo que Deus me mandou ministrar, já fazem umas 2 semanas. E eu estava por algum tempo sem ministrar, sem falar sobre isso, e o Espírito Santo me constrangeu a falar novamente. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não queria falar a mesma coisa, né? Não queria ir no culto, muitas vezes fala do mesmo assunto, as mesmas coisas, muitas vezes a gente quer levar algo novo, né, irmãos? Mas o problema, irmãos, é que às vezes Deus quer que nós entendamos uma coisa só. E muitas vezes nós estamos caminhando, olhando para outras coisas que não são tão importantes quando nós deveríamos estar olhando somente para uma coisa, e é isso que vai nos transformar verdadeiramente. Eu gostaria de falar com você hoje sobre graça. Porque eu venho aqui, muitas vezes eu prego domingo sobre alguns assuntos, irmãos, e a gente às vezes fica pensando assim, poxa, se eu conseguisse colocar isso em prática, isso ia mudar a minha vida. Mas isso não é o que a graça faz. A graça não é algo que você precisa colocar em prática. A graça é algo que você precisa crer. A graça é algo que você precisa entender, ter revelação. Porque a religião, irmãos, ela muitas vezes nos ensina os meios, o que eu preciso fazer para me salvar. E a graça, ela entende que eu tenho um Salvador. Existem 2 princípios que regem a minha e a sua vida. 2 princípios. Ou o princípio da lei, ou o princípio da graça. E eu quero falar com você hoje sobre alguns comportamentos, alguns sinais de quem vive na graça. E eu gostaria que você sondasse seu coração, irmão. Não, irmão, quem aqui vive na graça? Eu vivo na graça, eu entendi a graça, eu vivo na graça. Será? Será que nós vivemos na graça verdadeiramente, irmãos? E deixa eu falar pra você que se eu for pregar todo domingo a mesma palavra, se eu for pregar todo domingo sobre graça novamente, você vai perceber que no decorrer daquela semana, em algum momento, você andou na lei. E o que é isso? Qual que é a diferença, pastora? Eu já vou falar sobre isso. Mas o pastor Luiz usa um exemplo muito interessante, eu até compartilhei com o pessoal na célula esses dias sobre isso. Nós entendemos o que é a graça e o que a lei representa na nossa vida. Digamos que você esteja passando aqui, sabe a ponte aqui, irmãos, indo para o Calvi, a ponte ali que tem bem grande? Digamos que você esteja passando ali e de repente você vê uma pessoa lá embaixo se afogando. O que você vai fazer? Se você souber nadar, amém? Se você não souber nadar, você vai gritar, né? O que você vai fazer? Você vai salvar a pessoa. Só que o que muitas vezes tem sido pregado por aí, e muitas vezes a gente acaba ministrando isso sem querer, irmãos. Digamos que você passasse no rio, visse a pessoa se afogando, você pega um livro, e o título do livro é 12 formas de se salvar. Aí você vai pegar um livro, você vai jogar dentro do rio para a pessoa? Pega, se salva. Você faria isso, irmão? Não. O que aquela pessoa precisa? A pessoa não precisa de um livro que ensine ela a se salvar. Ela precisa de um Salvador. E é isso que Jesus fez comigo e com você. Ele não deu para você meios de se salvar. Ele é a salvação, Ele é o Salvador. Amém? Foi isso que Ele fez conosco. E nós precisamos entender a diferença, porque o que a lei faz isso? A lei faz isso, ela te dá um livro. E te diz aqui, essas são todas as formas de você se salvar. Os mandamentos. Mas Jesus disse assim, não, eu sou o Salvador. Você não dá conta de se salvar. Ainda que você cumpra esses 12 princípios que tem nesse livro, 12 irmãos eu estou só dando como exemplo, amém? Ainda que você cumpra esses 12 princípios aqui, você não vai dar conta de se salvar. E aí Deus disse, então eu vou dar o meu filho para te salvar, porque você não dava conta de se salvar. Então nós precisamos entender a diferença entre lei e graça e olhar para dentro de nós, olhar para as nossas vidas e tentar perceber, irmãos, de que forma nós temos vivido. Porque a forma com que nós estamos vivendo vai determinar muitas coisas na nossa vida. Eu falei sobre nós vivemos debaixo de 2 princípios, ou da lei ou da graça. E o que é viver debaixo do princípio da lei? Viver debaixo do princípio da lei é todas as vezes que nós raciocinamos com um pensamento de merecimento. Como assim? Eu penso, eu fiz algo, então eu mereço algo. Se eu fizer tudo correto, eu mereço a salvação. Não é assim? Mas não é só sobre salvação que eu gostaria de falar com você nessa tarde. Nós usamos isso em todas as áreas da nossa vida. Nós usamos isso na igreja. O princípio do merecimento, da lei. Porque o merecimento é a base da lei. A comparação. Como assim, pastor? O que tu está falando? Nós usamos isso dentro da nossa casa. Eu crio esses meus filhos com tanto amor, com tanto carinho. Eu não mereço esse tipo de atitude deles. Você nunca falou isso?
Tá vivendo na lei. Os filhos, meu Deus, eu faço tudo pro meu pai. Tudo que ele me pede, mas parece que nada tá bom. Eu não mereço isso. O marido da esposa, né? A esposa foi lá, fez o almoço, tava um doce, e o marido tratando ela mal, ela pensa, eu não mereço isso. Eu não deveria estar passando por isso. Eu merecia um homem que me tratasse bem. Eu mereço uma mulher que faça comida para mim todo dia, de manhã, de tarde e de noite. É isso que eu mereço. Por que eu tô falando isso? Porque se você for sondar o seu coração no decorrer dessa semana, em algum momento você tentou merecer alguma coisa. Você fez alguma coisa para merecer algo. Ou você ficou achando que você deveria receber algo porque você fez alguma coisa. E quando você faz isso, você está vivendo debaixo do princípio da lei. E o que é a graça? A graça é um princípio divino. O que significa graça, irmão? Favor imerecido. Se é favor imerecido, não tem nada a ver com o que eu mereço. Isso precisa ficar claro. O problema, sabe o que é, irmãos? Eu falei que nós vivemos debaixo de dois princípios. Mas a religião, ela tem tentado misturar as duas coisas. Não, eu preciso acreditar em Jesus Cristo, eu preciso crer que Ele é meu Salvador, mas eu preciso fazer tudo certinho para receber favor de Deus. Eu preciso cumprir todas as leis, caso contrário, eu vou para o inferno. Não é isso? Quem já cantou aquela música de Elaine Martins? Só entra no céu quem aqui for fiel. Tem muitas canções que pregam a lei, irmãos, só você prestar atenção. Querendo dizer o quê? Se você não fizer as coisas corretamente, você vai para o inferno. E talvez essa é a mentalidade de muitos aqui. Todos os dias você fica lutando contra aquilo que você ainda é, com medo de ir para o inferno. Significa que você ainda não entendeu a graça de Deus. Significa que você ainda vive debaixo da lei, porque você está tentando merecer o reino de Deus, está tentando merecer o céu, você está tentando merecer a salvação. Só que não funciona assim. A salvação não é algo, irmãos, que nós vamos ter que merecer, porque a verdade é que nós não merecemos. A palavra de Deus diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então o que eu e você merecemos é o inferno. Se você quer viver por merecimento, deixa eu te dizer, o que você merece é o inferno. O que eu mereço é um inferno, irmão. Porque nós nunca vamos conseguir atingir o padrão de santidade de Deus. O padrão de santidade de Cristo. Só que isso tem sido ensinado. E, irmãos, o evangelho da graça precisa ser conhecido em nome de Jesus. Então nós precisamos continuar pregando a graça. E foi isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Porque às vezes eu ia conversar com irmãos da igreja e eu percebia que eles ainda estão vivendo debaixo da lei. Debaixo de acusação, debaixo de condenação. Com medo de maldição. Nós só vivemos com medo de maldição quando nós andamos, irmãos, na lei. Quando eu tento me justificar pela lei, eu decaio da graça, é isso que a palavra de Deus diz. Então eu preciso entender isso. De uma vez por todas, Calvino dizia que a graça é irresistível. E ela realmente é irresistível, e é por isso que você está aqui. Mas você talvez não está vivendo debaixo desse princípio. Talvez você conheça a graça, você já ouviu falar da graça, mas talvez você não está vivendo debaixo desse princípio. Porque uma pessoa que vive debaixo do princípio da graça, ela manifesta alguns sinais, algumas evidências. Você percebe claramente a vida de uma pessoa que anda na graça. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Mateus 20, no versículo 1 ao 11. Amém? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou os outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhes: Porque ninguém nos assalariou. E disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebei o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E começando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam 1 dinheiro, 1 denário cada um, que é o valor de um dia trabalhado. Eles receberam o dia cheio. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles:
Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? O que quer dizer essa palavra, irmãos? Márcio lá tem o bananal. Deixa eu usar o Márcio como exemplo. Digamos que o Márcio precise para aquele dia pessoas para trabalhar no bananal. E aí ele sai de manhã. Ele pegou às 7 horas da manhã, os primeiros, amém? E ele encontra algumas pessoas lá ociosas e fala, você quer trabalhar comigo hoje no bananal? Eu vou te pagar R$100 o dia inteiro para você trabalhar lá. Chega perto das 3 horas da tarde, ele encontra mais uns ociosos e leva. Chega no final do dia, eles trabalhavam até 6 horas da tarde. Lá pelas 5 horas o Márcio encontra uns lá, sem fazer nada, e fala, vamos lá trabalhar comigo? Eu vou te pagar o dia. E aí, leva todos esses. Quem que trabalhou mais? Os que foram às 7 da manhã, certo? Então, qual que seria o justo? O que seria o justo? Se você fosse um desses trabalhadores, pensa comigo. Se você fosse o trabalhador que foi chamado para trabalhar às 7 horas da manhã e ganhasse R$100, amém? E aí você visse que na hora do pagamento, o seu amigo que foi chamado para trabalhar às 5 horas da tarde recebeu os mesmos R$100 que você. O que você sentiria? Você ia se sentir injustiçado, não ia? Não ia? Mas o que Jesus tinha dito para aquele? Eu vou pagar para vocês o que é justo. Em nenhum momento ele disse, eu vou pagar o que eu quiser, essa é a verdade. E aí aquele que foi às 7 horas da manhã ficou ofendido porque ele se sentiu injustiçado. E aí você pensa assim, não, eu vivo na graça. Mas só de se imaginar no lugar do homem que foi trabalhar às 7 horas da manhã, você já se sentiu injustiçado. Tá vendo como muitas vezes nós ainda somos cheios de justiça própria? Eu mereço ganhar R$100. O que foi trabalhar às 5 horas, uns R$10 só. Onde já se viu dar os mesmos R$100 para ele? Perceberam como a gente ainda vive na lei? E é assim que muitas vezes nós somos diante de Deus. Nós queremos fazer por merecer. Viver no merecimento. Isso é ser cheio de justiça própria. E de querer que Deus faça a justiça. Isso muitas vezes, irmãos, faz com que a gente faça comparações. A prova de que muitas vezes nós somos cheios de justiça própria são as comparações. A gente pensa assim, poxa, o fulano ali, trabalha praticamente nada, fica sentado o dia inteiro e é rico. Eu me ferro de sol a sol e não ganho nada, né? Ganho mal e mal para pagar a comida lá de casa. E aí você vai reclamar para Deus. Por quê? Porque tá cheio de justiça própria, irmão. Se você entendesse que você vive pela graça e não pela lei, talvez você estava trabalhando sentado ganhando muito mais. Porque Deus só derrama a favor para quem vive na graça, deixa eu te dizer. Deus não derrama a favor sobre a vida de quem tenta se relacionar com Ele, com justiça própria. Se você quer se relacionar com Deus com justiça própria, Ele vai te dar o que você merece. Eu prefiro ganhar o que eu não mereço. Se você quer se relacionar com Deus assim, amém. Mas fique tranquilo, você só vai receber o que você merece. Agora, quando você entender o que é a graça de Deus e começar a viver ela de verdade, você vai receber muito mais do que você merece. Porque aí Deus derrama a favor sobre quem entende, irmão. Quem vive na lei é infantil, é criança. Você já experimenta pegar 2 crianças de idades parecidas e dar um presente para cada uma delas. O que vai acontecer? Ele vai abrir o presente dele bem rápido e já vai olhar para ver o que o outro ganhou. Não é assim? E se não for a mesma coisa que ele ganhou? É pecado para a morte, irmão, dar presente diferente para criança, amém? Porque eles vivem, criança ainda vive na lei. Então se você dá um, você tem que dar igual para o outro. E se você der uma Barbie com vestido rosa para uma e uma Barbie com vestido verde para outra, é capaz de uma ainda ficar assim, mas eu gosto tanto de rosa. Por que deu rosa para ela e verde para mim? Verde é cor de menino. Você não faz isso, né, irmã? Você não é imaturo na fé. Porque muitas vezes é assim que nós somos. Eu lembro quando eu era criança, o meu pai tinha que dar a mesma coisa para mim e para minha irmã. E enquanto era só nós duas, estava tudo certo, ele conseguia. Era um relógio para mim e um relógio para ela. Era um vestido para mim e um vestidinho para ela. Quando veio o meu irmão, já não tinha mais como dar igual. E aí começou as brigas dentro de casa. Porque deu pro fulano e não deu para mim? E por que não sei o que lá? E eu vivia muito mais na graça do que a minha irmã. Porque a minha irmã, ela era aquela filha que fazia tudo certinho. Ela limpava a casa sem minha mãe pedir. Ela é uma filha excelente. Eu já não, irmãos, eu já queria viver no descanso. Desde aquela época, amém? Então eu não queria fazer as coisas. A mãe pedia, ela tinha que falar 1000 vezes, pegar pela orelha e fazer eu fazer. Tinha que fazer, não tinha conversa. Porque enquanto eu não fizesse, ficava ali. Minha mãe não fazia por mim. Mas dava trabalho. Até eu ir fazer, demorava. Minha irmã não precisava nem pensar, ela já estava lá fazendo.
Só que na hora de dar alguma coisa, a gente recebia igual. E aí a minha irmã ficava o quê? Brava. Porque eu limpo muito mais essa casa. Eu cuido muito mais dessa casa. Minha irmã não. Ela nem trabalha, ela não quer nem lavar louça, tem que ficar brigando pra ela lavar louça. Nenhuma jovem faz isso aqui com o irmão em casa, né? Vocês vivem na graça com os irmãos em casa, né? Fala a verdade. Fica o tempo todo, o pau pega porque vocês ficam se comparando. Certeza, tenho certeza disso, você não precisa falar pra mim. Deus tá me revelando aqui, ó. Amém? Eu sei que vocês brigam em casa com o irmão por causa disso, por merecimento, por querer que o pai dê a mesma coisa. Ou aquilo que você fez, você merece algo a mais, o seu irmão não merece, você merece. E é assim que nós tentamos nos relacionar com Deus. Aí deixa eu te falar, não tem favor de Deus. Deus não pode derramar isso sobre a nossa vida. E eu falei sobre imaturidade porque quem é maduro anda na graça. Um dos sinais da graça de uma pessoa que vive na graça de Deus é a maturidade. Criança, ela vive na lei, ela vive por merecimento. E tem que fazer por merecer mesmo. É assim que funciona. Agora, quando você amadurece na fé, não. Mas, pastor, eu não estou entendendo o teu exemplo da Barbie. Às vezes é assim na igreja, irmão. Fulano chegou ontem na igreja, já se tornou líder de célula e você está ali nada ainda. Eu estou aqui há muito mais tempo que o fulano. Fulano chegou ontem, ele já é líder de célula. Eu merecia ser líder de célula, ele não. Aí você fica ofendido, porque é imaturo. E é isso que a justiça própria faz comigo e com você, faz a gente se sentir ofendido. Muitas vezes na igreja nós fazemos isso o tempo todo, irmãos. Aí o pastor trata o irmão fulano lá melhor do que eu. Olha só, eu faço tudo aqui nessa igreja. Eu me desgasto, eu dou minha vida por essa igreja. Mas parece que o pastor só gosta do fulano. O líder de célula, o supervisor. Justiça própria, irmão. Vai dizer que isso nunca passou no teu coração. Mas é o quê? É você tentando merecer alguma coisa. Fazer por merecer. Então, queridos, nós não podemos ser esse trabalhador que trabalhou na vinha das 7 horas, cheio de justiça própria. Eu preciso entender que o que Deus tem para derramar sobre a minha vida, Ele vai derramar. O que Deus tem para derramar sobre a vida do irmão, Ele vai derramar e ponto final. Não tem a ver com o que eu mereço, tem a ver com aquilo que Deus quer me dar. E quanto mais eu entender que eu não mereço, mais Ele vai me dar. Mais graça Ele vai derramar sobre a minha vida. E eu não estou aqui falando de dinheiro, irmão, entenda, pelo amor de Deus. Amém? E eu queria que você abrisse agora a palavra de Deus comigo em Lucas 7. Enquanto você abre, irmãos, deixa eu falar algo. Já viu aquela pessoa que diz assim, eu só teimo se eu tenho razão? Já viu essa conversa? O outro também tem razão, irmão. O outro que você está discutindo também tem razão. A única coisa é que são pontos de vista diferentes. E o trabalhador das 7 horas tinha razão? Tinha razão ou não tinha? Claro que tinha, irmão. Ele tinha razão em querer mais. Só que quando nós vivemos na graça, nós não andamos mais por ter razão. Deixa eu te falar, quando você discute dentro de casa com o seu esposo ou com a sua esposa, você tem razão. Mas seu cônjuge também tem razão. Você tem a sua razão, ele tem a dele. Os dois têm razão. E aí faz como? Vai falar com o presidiário, irmão. Ele tem a razão dele para estar lá preso. Essa sociedade que não me deu meios de viver, eu tive que roubar. Você fica até com pena se você for ouvir a história da pessoa. Tem razão? É a razão dele. Se é a minha razão, eu não sei, então não discuta a razão. Pare de discutir quem tem razão. Aceite viver na graça de Deus e você vai ser muito mais feliz. Lucas 7, versículo 36 ao 47. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas. E os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e ungia com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se esse fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse, dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deixa o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e o enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento.
Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, o primeiro sinal, irmãos, de uma pessoa que vive na graça de Deus é que ela não vive por merecimento. O segundo é que ela sabe o quanto ela foi perdoada e por isso ela ama. A palavra fala dessa mulher, que ela chegou na casa de um fariseu onde Jesus estava, e ela beijava os pés dele, e ela chorava, ela derramava lágrimas, e derramou um unguento, algo muito caro sobre a cabeça dele. E aí, só que ela era pecadora, e para aquela época, irmãos, para ser chamada de pecadora, provavelmente ela era uma mulher da vida, uma prostituta. E aí aquele fariseu que vivia na lei e que achava que Jesus precisava julgar as pessoas na lei, disse assim, ó, se ele soubesse quem é essa mulher aí, ó, ele não tratava ela desse jeito, ele não aceitava ela fazer isso daí. E muitas vezes nós somos assim, nós somos tão cheios de lei, irmãos, que entra alguém por aquela porta ali muito pecador, que a gente sabe que é pecador, a gente pensa, o que está fazendo aqui na igreja? Se a pastora e o pastor soubesse quem ela é, não deixava entrar na igreja. E eu sim, eu sou digna de estar na igreja, né, porque eu mereço. Foi isso que aquele homem estava fazendo, que o fariseu estava fazendo, e Jesus disse assim, ó, 2 credores, um devia 500 e o outro 50. E eu perdoei a dívida dos dois. Quem vai amar mais? O que devia 500. Foi isso que Simão respondeu. Então, enquanto mais você entende o quanto você foi perdoado, mais você vai amar Jesus. E viver na graça é isso, você entender do quanto você foi perdoado, e talvez muitas vezes você se esqueça. Talvez você se olha para dentro de você e já está se achando tão bom que você esquece daquilo que Deus fez e do quanto você foi perdoado. Porque quem entende o quanto foi perdoado ama, assim como essa mulher fez, era uma pecadora enquanto ele se achava bom. Esse é um sinal, irmãos, de quem entendeu a graça de Deus, ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, porque entende o quanto foi perdoado. E não importa se o irmão que está do seu lado peca menos que você, a verdade é que Deus te perdoa de tudo e perdoou o irmão de tudo também. Amém? Uma outra coisa, irmãos, Mateus 18. Então, primeiro sinal de uma pessoa que viu a graça de Deus, não vive por merecimento. Segunda coisa, quem recebe graça sabe o quanto foi amado e o quanto foi perdoado. Terceira coisa, aprende a perdoar. Mateus 18, verso 23 ao 25, diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se ao certo rei, que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Isso deve dar uns 150 milhões, irmãos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo que tinha, para que a dívida lhes pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, o seu conservo o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu tive misericórdia de ti? Então, irmãos, se nós entendemos o quanto nós somos perdoados, perdão não é uma opção para nós. Na verdade, irmãos, você deveria se recusar a ficar ofendido. Mas caso você tenha ficado ofendido, você precisa perdoar. Essa parábola aqui que Jesus contou estava falando então de 2 devedores também. Um devia 10.000 talentos e um devia só um dia de trabalho. O senhor deles perdoou aquele que devia os 10.000 talentos. Só que aquele que devia os 10.000 talentos não quis perdoar o seu outro servo que devia só um dia de trabalho. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós fomos perdoados de uma dívida altíssima, de uma dívida muito grande que foi paga a preço de sangue. E nós não conseguimos perdoar. Sabe a oração, irmãos, do Pai Nosso? E o que a oração diz? Perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo. Quem não consegue perdoar, irmãos, não conheceu a graça de Deus. Quem não consegue perdoar está vivendo debaixo da lei. E está querendo dar para a pessoa só quando ela merecer. Você não está vivendo debaixo da graça. Você precisa perdoar. E Deus vai derramar favor sobre a tua vida. Amém? Se tem alguém ainda aprisionado no teu coração, irmãos, libera perdão logo em nome de Jesus. Pede para Jesus te ajudar. Ele é a graça, Ele é todo o suprimento que nós precisamos. Eu comecei falando para você que talvez nós precisamos de formas, que a gente muitas vezes busca formas para se salvar. Mas Ele é tudo que nós precisamos, absolutamente tudo.
Vou dar um exemplo para você, né? Você, esposo, esposa, né? Os homens, vou falar dos homens. Você trabalhou o dia inteiro, né? Você tá cansado, trabalha pesado, né? Aí chegou em casa para levar comida para dentro de casa. Aí a mulher passou o dia inteiro em casa. E meio-dia você levou uma marmita pro trabalho. Você nem comeu direito, comeu pão. Aí chega de noite, você queria uma janta. Você merecia uma janta. Você merecia uma janta. Não é assim? Aí você chega em casa, a mulher não fez a janta que você achava que você merecia. Afinal, você trabalhou o dia inteiro e estava muito cansado, faminto. Meu Deus, eu passo o dia inteiro trabalhando fora. Cansado. O mínimo que tinha que acontecer é eu chegar em casa e essa mulher ter feito comida para mim. Eu mereço. E a mulher por dentro pensando, meu Deus do céu, esse infeliz. Eu passei o dia inteiro no posto de saúde com essa criança. Passei o dia inteiro correndo na rua atrás de negócio para ele. Eu aqui não mereço ter que ouvir isso. Não seria muito mais fácil, irmão, se a gente nem deixasse isso entrar no coração? Chegasse em casa, tivesse janta, é graça. Amém? Não tem janta? Ora, irmão, pai, para que amanhã o Espírito Santo toque no coração da tua mulher, ela faça janta. Mas não queira viver pelo merecimento. Tua esposa não passa a camisa para vir pro culto. Glória a Deus, a gente não vai ficar brigando com a esposa na hora que chega na igreja. Que ele tá com a camisa amassada. Fala, Deus. Que tem irmão que vive na lei ainda. Amém? Outro dia ela passa, tá tudo certo. Então nós precisamos, irmãos, entender que nós precisamos perdoar. Perdoa, irmão, seja livre em nome de Jesus. Receba a graça de Deus, receba a favor de Deus. Você, marido e mulher que está aqui, pelo amor de Deus, coloca a graça no teu casamento. E você vai ser muito feliz. Para de querer merecer alguma coisa. Você tem um monte de defeitos, a sua esposa também tem. Coloca a graça no teu casamento. Se você quer ser feliz, é tudo que você precisa. Para de esperar dela a atitude achando que você merece e vice-versa. As mulheres também. Glória a Deus por aquilo que você tem. Você vai ser muito feliz. Não fica esperando, não cria expectativa. E pratica o perdão em nome de Jesus. Deus te perdoou de tudo. Por que tu não pode perdoar teu marido? Deus te perdoou de tudo. Por que tu não pode perdoar tua esposa? Deus te perdoou de tudo, por que tu não pode perdoar as pessoas que você convive ou que você já deixou de lado porque você está ofendido ou com raiva? Você precisa perdoar, irmão. Pastor, eu não quero perdoar, tá bom. Vive na lei. Eu prefiro viver no favor de Deus, eu prefiro viver na graça. E um outro sinal de quem entendeu a graça de Deus é que a pessoa é generosa. Corre lá comigo, em Lucas 19, do 5 ao 10. Lucas 19, do 5 ao 10 diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, se você continuar a história, você vai ver que Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele, ele que era um homem dinheirista, um coletor de impostos, se torna um homem generoso. Quando Jesus estava entrando na cidade, Zaqueu, ouvindo falar de Jesus, ele sobe numa figueira. E a figueira, na Bíblia, irmãos, representa a justiça própria. Amém? Por isso que Jesus amaldiçoou a figueira em outro determinado momento da Bíblia. Se você não sabe por que Jesus amaldiçoou aquela figueira. A figueira, ela representa a justiça própria. A folha da figueira foi que quando Adão e Eva pecaram, irmãos, a primeira coisa que eles fizeram depois disso foi o quê? Cozer folhas do quê? De figueira, para tentar cobrir a sua vergonha, a sua nudez, o seu pecado. A gente usa a justiça própria, irmãos, para tentar cobrir os nossos pecados. Então a figueira, ela representa a justiça própria. E aí, irmãos, Zaqueu sobe na figueira para ver Jesus, não foi assim? E aí quando Jesus vê Zaqueu, o que ele diz? Zaqueu, desce daí. O que ele estava dizendo? Zaqueu, desce da justiça própria, vem para a graça. Que hoje a graça vai entrar na tua casa. E quando a graça, que era Jesus Cristo, entrou na casa de Zaqueu, ele entendeu, irmãos, a graça de Deus e ele passou a ser um homem generoso. A Bíblia fala que ele devolveu tudo aquilo que ele havia tirado dos pobres e ainda deu parte de tudo que ele tinha para ajudar. Então, se você conhece a graça de Deus, você precisa ser uma pessoa generosa. A Deise disse aqui no momento da oferta, ela disse assim, ó, eu não tenho que dizimar porque é lei, porque é uma regra, porque é uma ordem. Eu tenho que dizimar porque eu entendo o quanto eu fui perdoado, o quanto eu fui amado. E uma pessoa que entende o quanto ela é amada, irmãos, ela é generosa. Uma pessoa mal amada que não entende o quanto ela é amada por Deus, deixa eu te falar, ela é avarenta. Tem gente que é avarento, irmão.
E um avarento, sabe por que ele é avarento? Porque ele acha que ele só vai ter aquilo que ele merece. Ele pensa, eu trabalhei para ganhar esse dinheiro. Trabalhei duro, então eu preciso guardar. Eu preciso guardar, eu não vou ajudar ninguém, eu não vou fazer nada com esse dinheiro porque eu suei para conseguir isso aqui. Não vou dar para ajudar ninguém, que trabalhe como eu trabalhei. Avarento. E a Bíblia fala que avarento não entra no reino de Deus, irmão. E nós precisamos ser generosos para com Deus. Nós precisamos ser generosos, irmãos, no nosso dia a dia, com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E eu não estou falando de generosidade, irmãos, por causa da igreja. A pastora vai pedir dinheiro. Não, irmãos, graças a Deus. Os irmãos dessa igreja são muito generosos. Mas a generosidade precisa ser algo que nós praticamos todos os dias, irmãos, nas nossas vidas. Quando você dá carona para alguém que você já estava indo para aquele lugar. Amém? Você tem que cobrar a gasolina da pessoa? Ah, mas pastor, eu vou trabalhar todo dia em Joinville. Eu dei graças a Deus quando eu tinha alguém para dar carona para rachar comigo. É outra coisa, irmão. Eu entendo. Mas você já está indo para Joinville. É a mesma coisa, amanhã eu vou para Joinville. Né? Ó, amanhã eu vou para Joinville. O Cleiton, pastor, tu me dá uma carona? Falei, vamos, Cleiton. Chegou lá em Joinville, o Cleiton fala, quanto que é a corrida? Ah, paga metade da gasolina aí. Eu já estava indo para Joinville, eu já ia pagar aquele valor, se o Cleiton fosse comigo ou não. Eu tenho que cobrar a gasolina, irmão? O justo seria cobrar, né? Mas você já entendeu que você não vive por justiça? Você é generoso. Pelo amor de Deus, irmão, estou usando um exemplo idiota porque eu tenho certeza que você já fez isso em algum momento da vida. Se não fez, glória a Deus. Isso serve para muitas outras coisas da nossa vida. Sabe aquela pessoa que vai, come, aí vai rachar a conta. Na hora de rachar a conta, os irmãos começam. Dividido deu 22,50 para cada um. Todo mundo tem que... Não pode pagar 25 nem 30. O justo é 22,50. Amém? Não é generoso, irmão, porque acha que vai ficar mais pobre por causa de 50 centavos. Mas, pastora, tu não sabe minha condição financeira. Não sei, irmão, mas eu sei que Deus quer te abençoar. Eu sei que Deus quer prover tua casa, que Ele quer cuidar de você, mas você precisa entender a graça de Deus e parar de viver como um miserável avarento. Último, irmãos, e eu não vou fazer você ler comigo pra gente terminar. Vou só falar pra você. Lucas 17 fala de quando Jesus, ele cura 10 leprosos. E somente um volta para agradecer a Ele. E Ele fala, cadê os outros? Só um voltou para dar glórias a Deus por aquilo que ele tinha feito. Então, um coração que conheceu a graça de Deus e sabe o quanto foi curado, o quanto foi perdoado, é grato. E sabe qual é o problema de uma pessoa ingrata? É que ela acha que ela merece alguma coisa. E daí, o Lucas fez um bem para mim hoje. Obrigada, Lucas. Mas amanhã o Lucas me fez mal. Então, eu não sou mais grata ao Lucas pelo que ele me fez hoje. O ingrato, ele faz isso muitas vezes porque ele pensa assim, ó, que ele tem que estar sempre merecendo alguma coisa. Quem entende a graça de Deus é grato a Deus por aquilo que recebeu. É grato a Deus, vive grato às pessoas que o ajudaram. Se você é um ingrato, se você não sabe ser grato às pessoas que te ajudam, irmão, você não conheceu a graça de Deus, você vive debaixo da lei. Aprenda a ser grato, mas aprenda também a lidar com pessoas ingratas, porque você não faz aquilo para merecer algo, amém? O Juliano, ele faz café para mim de manhã. Amém? Glória a Deus. Aqui, irmãos, ele acorda assim, ó. Ele não toma café de manhã. Então, ele acorda, pula da cama e tá faceiro. Eu não, de manhã, irmãos, até eu funcionar demora. Só funciona depois que eu tomo café. E sabendo disso, ele vai lá, esquenta a água. Às vezes eu só peço pra ele, coloca a água e esquentar pra mim. Mas daqui a pouco ele vem com o café pronto. E eu sou grata a Deus por isso. E eu sou grata a Ele. Só que daí, naquele mesmo dia, o Juliano foi grosso comigo. Pronto, agora não presta mais pra mim. Eu rapidamente me esqueci que de manhã ele fez café. E é assim que nós somos, irmãos. Nós rapidamente esquecemos o bem que as pessoas nos fizeram simplesmente porque alguma coisa no decorrer do dia nos decepcionou, nos ofendeu. Não conheceu a graça de Deus. Então, uma pessoa que viu a graça de Deus, ela não vive mais por merecimento. Ela entende o quanto ela foi amada e perdoada. Ela perdoa as pessoas. Ela é generosa e ela é grata, porque ela entende o tanto de graça que recebeu. Amém? Eu poderia falar vários outros aqui, irmãos, mas hoje vai ficar só nesses 5. Sonda teu coração, irmão. Será que lá dentro da tua casa você não está tentando viver debaixo da lei? Será que lá na tua célula você tem vivido a graça de Deus ou você está querendo merecer alguma coisa? Você está querendo que o seu líder faça algo por você? Será que você tem perdoado as pessoas? Será que você consegue perdoar facilmente os erros do seu marido naquele dia? Será que você consegue perdoar facilmente os erros da tua esposa, dos teus filhos? Ou você fica remoendo aquilo o dia inteiro, uma semana? Orgulhoso, orgulhosa, não entendeu a graça. Porque quem entende a graça não é orgulhoso.
não vive debaixo de justiça própria. Nós precisamos entender de uma vez por todas o quanto fomos amados, perdoados. E eu não estou falando disso para você se sentir condenado, mas sim para você entender o quanto você foi amado. E quando você entender o quanto você é amado, o quanto você foi perdoado, esses sinais vão se manifestar na sua vida sem esforço nenhum. Mas pastor, o que eu faço? Então é só eu ser generoso? É só eu perdoar e eu vou ver a graça? Não, é o contrário. Você vê a graça primeiro e tudo isso vai se manifestar na sua vida. Talvez o problema é que você só ainda não viu a graça, não entendeu o que Deus fez por você, não entendeu o que Deus fez, que foi dar o Filho dele, para que você fosse perdoado. Isso é graça. Eu não trabalhei, você não trabalhou, mas alguém pagou um preço e nós recebemos um salário por causa disso, que foi a nossa salvação. Talvez o motivo de tanta ira, de tanto ódio, de tanta culpa, de tanta condenação, de tantos problemas que você tem vivido, é simplesmente porque você ainda está tentando viver debaixo da lei. Peça para Jesus se revelar para ti agora, querido. Peça para Jesus te revelar agora o tanto que Ele te ama, o tanto que Ele te perdoou. Deixa Ele mudar a tua história. A graça é tudo que você precisa. Você não precisa de leis, você precisa da graça.